Olá, pessoal. Meu nome é Ariane Camargo. Eu sou aluna do curso de licenciatura em Artes Visuais da Uninter. Hoje a gente está começando aqui uma nova proposta de estágio, nosso estágio de projeto de arte. E como pede a nossa proposta de estágio, nós vamos dar início hoje a um curso. Serão 4 encontros de 20 minutos aqui de videoaula, onde a gente vai abordar o tema do nosso curso. A nossa proposta, o nosso curso, é a pintura artística indígena e seus significados. Hoje, a nossa primeira aula, nossa aula de introdução, a gente vai falar do indígena brasileiro no geral, dados de IBGE, nós vamos apresentar estatísticas e falar um pouquinho sobre como isso começou, né? A história do indígena brasileiro. Bom, vamos lá. Há uma grande diferença entre os milhões de povos nativos que habitam as terras que hoje chamamos de Brasil. Desses milhares de anos antes da chegada dos portugueses, e as poucas centenas de povos denominados indígenas, que atualmente compõem 0,4% da população brasileira, segundo o IBGE, a diferença não é só de tempo nem de população, mas principalmente de cultura, né, gente? Quando a gente compara o passado, o presente e a nossa perspectiva de futuro. As estimativas elas apontam que no atual território brasileiro habitavam pelo menos 5 milhões de pessoas por ocasião da chegada de Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500. Se hoje esse contingente populacional está reduzido a pouco mais de 700 mil pessoas, muitas coisas ruins atingiram, né? De fato, a história é testemunha de que várias tragédias ocasionadas pelos colonizadores aconteceram na vida dos povos originários dessas terras, né? Escravidão, guerra, doença, massacre, genocídio, etnocídios e outros males que por pouco não eliminaram por completo esses habitantes, os indígenas. Não que esses povos não conhecessem guerra, doença e outros males, né, gente? Eles conheciam. A diferença é que nos anos da colonização portuguesa, eles faziam parte de um projeto ambicioso de dominação cultural. Dominação cultural, econômica, política e militar do mundo. Ou seja, um projeto político dos europeus que o povo indígena não conhecia. Eles não podiam adivinhar qual fosse, não foi uma luta justa, né? Não eram capazes de entender a lógica das disputas territoriais, como parte de um projeto político civilizatório, de caráter mundial e centralizador, uma vez que eles só conheciam as experiências dos conflitos territoriais, intertribais e interlocais. Gente, o povo europeu simplesmente olhou para o planeta e pensou assim, a nossa forma de civilização é a correta. E saíram por aí, dominando povos, literalmente dominando povos. O indígena não é que ele não estava acostumado com guerra, eles estavam. Mas a questão da guerra por território, da ambição por poder, por terra, por coisa material, por riqueza, é uma coisa que eles não entendiam. Então o europeu ele chegou aqui e manipulou o indígena, manipulou toda essa galera que existia aqui no Brasil para ter controle sobre eles. Eles escravizaram, eles exploraram, mataram, roubaram. Enfim, quem é civilizado, né? Foram 506 anos de dominação e em que pesem as profecias de extinção definitiva dos povos indígenas no território brasileiro, previstas ainda no milênio passado, os indígenas estão mais do que nunca vivos para lembrar e viver a memória histórica, e mais do que isso, para resgatar e dar continuidade aos seus projetos coletivos de vida, expressos e vividos por meio de rituais e crenças. São projetos de vida de 222 povos que resistiram a toda essa história de opressão e repressão. Foi o que restou. Os indígenas brasileiros formam hoje um contingente que representa, como eu disse,
cerca de 0,47% da população brasileira. É muito pouco, não é nem 1%, gente. De acordo com o IBGE, há 896.917 indígenas no país, sendo que deste total, cerca de 60% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Desse número, 324.834 moram nas cidades e 532.083 em áreas rurais. A região norte é a que possui a maior população indígena do Brasil. As 10 principais tribos indígenas do Brasil, vocês conhecem? Segundo dados do Instituto Socioambiental, ISA, as tribos que mais se destacam pelo número de habitantes são Guarani, que são originários do tronco da família linguística Tupi-Guarani. Eles somam cerca de 85 mil habitantes no país. Vivem em diversos estados do Brasil. Estão divididos em 3 grupos. Ticunã, pertence à família linguística Ticunã, apresenta cerca de 50 mil habitantes. Estão na Amazônia, sobretudo nas margens do rio Solimões. Eles são considerados o maior grupo indígena que vive na região. O Caingangue, que é proveniente do tronco da família linguística Macro-G. Os Caingangues reúnem cerca de 45 mil pessoas. Estão em 4 estados do Brasil: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Macuxi, da família linguística Caribe. Os Macuxis encontram-se em grande parte no estado do Roraima. Cerca de 30 mil indígenas vivem nessas aldeias e pequenas habitações isoladas pelo estado. Guajajara são oriundos do tronco da família Tupi-Guarani. Os 27 mil Guajajaras existentes moram no estado do Maranhão. Terena, da família linguística Aruaque, há cerca de 26 mil pessoas dessa etnia no território brasileiro, se encontram no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Yanomami, da família linguística Yanomami, esse grupo reúne cerca de 26 mil pessoas nos estados do Amazonas e Roraima. Chavante são originários do tronco da família linguística Macro-G. Os Chavantes têm uma população de 18 mil habitantes. Eles estão concentrados em reservas indígenas no estado do Mato Grosso. Potiguara pertence ao tronco da família linguística Tupi-Guarani. Os potiguaras somam cerca de 18 mil pessoas no estado da Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E, por fim, não menos importante, os pataxós, que a gente que é aqui de Minas já conhece, né? São da família linguística Pataxó. Esse grupo reúne cerca de 12 mil pessoas no estado da Bahia e Minas Gerais. Vamos falar sobre a organização social indígena. Os povos indígenas no Brasil conformam uma enorme diversidade sociocultural e étnica. São 222 povos étnica e socioculturalmente diferenciados que falam 180 línguas distintas. É verdade que essa diversidade é o resultado de uma drástica redução ao longo da história da colonização, né? Uma vez que havia, para além de 1.500 povos falando mais de 1.000 línguas distintas, quando Cabral chegou aqui e, enfim. Os linguistas organizam as línguas indígenas no Brasil em 3 troncos: Tupi, Macro-G e Aruaque. Mas existem algumas línguas que não se enquadram em nenhum desses troncos linguísticos, tá, gente? Cada povo indígena possui um modo próprio de organizar suas relações sociais, políticas e econômicas, as internas ao povo e aquelas com os outros povos com os quais não tem contato. Em geral, a base da organização social de um povo indígena é a família extensa. É uma unidade social articulada em torno de um patriarca ou de uma matriarca por meio de relações de parentesco
ou afinidade política ou econômica. Eu esqueci de marcar aqui no vídeo, gente, só um minutinho. Isso. São denominadas famílias extensas por aglutinarem um número de pessoas e de famílias muito maior que uma família tradicional europeia. Uma família extensa indígena geralmente reúne a família do patriarca ou da matriarca, as famílias dos filhos, dos genros, das noras, dos cunhados e outras famílias afins que se filiam à grande família por interesses específicos. Toda a organização social, cultural e econômica de um povo indígena está relacionada a uma concepção de mundo e de vista, isto é, a uma determinada cosmologia organizada e expressa por meio de mitos e de ritos. As mitologias e os conhecimentos tradicionais acerca do mundo natural e sobrenatural orientam essa vida social, os casamentos, né? O uso de extratos vegetais, minerais ou animais na cura de doenças, além de muitos hábitos cotidianos que eles têm. Aí, a partir dessas orientações cosmológicas que acontecem a organização dos casamentos exogâmicos, que são casamentos cujos cônjuges pertencem a grupos étnicos ou cibes diferentes, ou endogâmicos, que são casamentos cujos cônjuges pertencem ao mesmo grupo étnico ou cibe. E as divisões hierárquicas entre grupos implicam o direito de ocupação de determinados territórios, que são específicos, e o acesso a recursos naturais, bem como o controle de poder político. Então, gente, a organização política do povo indígena, ela está baseada na organização feita através de grupos sociais hierárquicos, né? Bem familiar, bem parecida com outras formas de organização política. Da mesma maneira, os nomes dados aos indivíduos indígenas estão diretamente relacionados ao cibe ou à fratria a que pertencem, ou seja, a posição hierárquica que cada indivíduo ocupa dentro do grupo. Essa diversidade cultural, ela demonstra a multiplicidade de povos e das suas relações com o meio ambiente, com o meio mítico, religioso e as variações de tipos de organizações sociais, políticas econômicas, de produção de material, de hábitos cotidianos de vida, né? Pode-se afirmar que os modos de vida dos indígenas, eles variam de povo para povo, conforme o tipo de relação que é estabelecido ali no meio natural deles e sobrenatural. Em razão disso, os lugares e os estilos de habitação variam também de povo para povo. Ok. As festas, por exemplo, vou falar aqui para vocês. Eu não posso deixar de citar, gente, que bom, vou falar um pouquinho mais sobre esse modo de vida deles. A diversidade cultural dos povos indígenas, ela demonstra a multiplicidade desses povos, certo? Como a gente disse. A variação do meio mítico, religioso. Alguns escolhem para morar às margens dos rios, outros no interior de florestas, outros mais às montanhas. Alguns deles vivem em grandes malocas comunitárias, outros habitam aldeias ovais compostas por várias casas, ou pequenas malocas, ou ainda casas separadas e dispersas ao longo do rio e da floresta. Do mesmo modo, alguns praticam preferencialmente a pesca, outros a caça e outros ainda a agricultura ou a coleta de frutos silvestres. Então aí dá para se entender que não são todas as tribos que vão plantar, que vão pescar, que vão caçar. Eles têm modos diferentes de sobrevivência, né?
Povos que vivem em terras mais extensas e abundantes em recursos naturais têm a possibilidade de uma vida mais rica, né, baseada em valores como a solidariedade, a reciprocidade e a generosidade. Ao passo que povos que ocupam terras reduzidas em recursos naturais escassos vivem mais conflitos internos e que dificultam muitas vezes as práticas tradicionais de reciprocidade e o espírito comunitário coletivo. As relações sociais mais fortes entre os povos indígenas são as de parentesco e de alianças, como já vimos as relações de parentesco que estendem-se, né, no escopo de uma família extensa e são a base de toda a estrutura social desse povo. Essas relações de aliança se estabelecem a partir de necessidades estratégicas comuns entre os aliados. E são muitas vezes temporais, né? São interesses em comum que eles compartilham. As festas, por exemplo, elas são nada mais do que comemorações de vitórias e conquistas e podem advir de uma boa coleta ou servem para festejar o sucesso de pajés que impediram qualquer castigo ou mal feito dos inimigos. A proteção da sua tribo é um motivo de celebração, de comemoração. A participação nas festas e nas cerimônias revela explicitamente as fronteiras de relação de amizade ou de inimizade entre grupos ou povos de uma lógica de reciprocidade. Ou seja, aos amigos cabe a reciprocidade da amizade, aos inimigos a reciprocidade da inimizade e a consequente vingança. São as relações de alianças e de inimizade que constituem o equilíbrio social desses grupos, desses povos. É uma espécie de contrato social. Sem elas, o mundo indígena seria um caos, ou melhor, o mundo da lei, do mais forte, né? Então, de forma sucinta, a gente pode afirmar que a base da complexa organização social indígena, ela está centrada nas relações de parentesco e nas alianças políticas e econômicas que cada povo ou grupo familiar estabelece. Os grupos de parentesco e de aliados formam um potencial e, concretamente, os grupos de organização, que constituem verdadeiros grupos de produção de bens e serviços. A distribuição e o consumo de bens são orientados a partir de tais grupos. Quando um caçador consegue uma caça, sua obrigação é distribuí-la em primeiro lugar entre os membros da sua família extensa e somente satisfeita essa obrigação é que ele pode atender a outros grupos ou mesmo a comunidade inteira. A cultura indígena ela é muito diversa, gente. A cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham muitos modos de vida, rituais e organizações sociais semelhantes, né? Mesmo que eles sejam muito distintos, existem várias semelhanças no comportamento deles. De modo geral, como eu disse, né, agora em resumo, essas habitações coletivas, eu falei que eles compartilham ocas e malocas. As ocas, gente, elas são aquela forma mais simples de habitação indígena, que geralmente é feita de madeira e de palha. A maloca é a unidade multifamiliar que consiste na junção das ocas, né? Ou seja, onde toda ou uma parte da comunidade vive nela. Esses locais de grandes dimensões, eles não têm divisão e geralmente eles abrigam várias famílias. A divisão de tarefa é muito clara na sociedade indígena, de modo que os homens ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções. E aí também cabe a caça também cabe à pesca, certo? Já as mulheres se encarregam do plantio e colheita dos alimentos, e além de cuidar de criança e produzir utensílios e adornos utilizados pela tribo, né? Elas cuidam ali da casa, das crianças, e os homens ficam nessa parte aí de caça e de proteção do lar. Então, gente, essa aula ela é uma breve introdução, um resumo sobre o indígena brasileiro
a situação atual, os números, né? Como essas civilizações ainda sobrevivem em números, em cultura. Foi uma explicação muito breve mesmo sobre o indígena brasileiro atual no Brasil. E na próxima aula a gente vai estender, deixa eu ver aqui para vocês o tema. A gente vai estender esse assunto. Para não exceder o nosso tempo. Bom, para não exceder muito o nosso tempo, na próxima aula a gente volta falando um pouco mais da cultura do indígena brasileiro. Muito obrigada e até!